Bem-vindos a esse canal de astrologia. Meu nome é Cristine Essien. Nesse vídeo, eu estou tratando dos eclipses que acontecem agora, no segundo semestre de 2024. Em 17 de setembro, ocorre um eclipse lunar, e em 2 de outubro, um eclipse solar. O que quer dizer que nós estamos em um tempo de obscuridade e precisamos ter cuidado, porque um tempo de eclipse, o inconsciente coletivo está proeminente. Todo eclipse lunar ele está relacionado ao passado, a eventos que vêm se desenvolvendo de uma maneira crônica ou de uma maneira inconsciente, e que nós estamos ali lidando com uma situação em que muitas vezes sentimos que está fora do nosso controle. Isso vem acontecendo com mais proeminência do período de junho para cá. Então, observem no seu mapa aonde está o eixo Virgem-Peixes, dentro dessas áreas que estão descritas aqui também, para que vocês possam ter uma fonte de pesquisa para o estudo. Vocês vão identificar que dentro dessa área algum evento se deu, dentro dessa ordem que eu estou trazendo, né? Uma ordem que você sente que perdeu a mão, ou que aquilo passou do limite, ou que saiu do teu controle, e que você está lidando com as consequências disso, né? Por quê? Porque todo eclipse ele mostra um ápice de uma situação, ele mostra a culminância de uma situação, e justamente é aquele quebrar da onda, né? E por que durante um eclipse nós precisamos ter cuidado para agir, né? Porque nós estamos lidando com resultados, nós estamos lidando com consequências. E justamente num período assim, nós precisamos saber administrar estas consequências, estes resultados, para, dentro deles, encontrar um ponto de equilíbrio e fazer uma ação efetiva. Então, dentro desse tempo, que é 17 de setembro até 2 de outubro, nós temos em média aqui 15 dias, onde nós devemos refletir esses resultados, para quando chegar a partir de 2 de outubro, sim, nós termos uma clareza da ação que vamos ter e também uma força para que essa ação possa ser efetuada. Um tempo em que nós estamos examinando o quanto do passado está se refletindo no nosso presente. Isso pode acontecer por resultados, isso pode acontecer por eventos de muito tempo atrás, de anos que se passaram, mas que ainda estão vivos dentro de nós e que precisam ser desprendidos, que precisam ser compreendidos para serem finalizados. Então, existe o tempo, que é o tempo do calendário, que é um ano depois do outro, existe o tempo emocional, o tempo do nosso calendário pessoal, dos eventos da nossa vida, que nós vamos acumulando, que nós vamos compreendendo e que nós vamos também nos libertando na medida em que nós vamos assimilando aquilo que podemos aprender. Não é tão importante o que aconteceu, e sim importante como que você registrou, o que você assimilou, o que você compreendeu e guardou para você como uma realidade emocional na tua vida. Esse é o ponto que está sendo trabalhado agora, em 17 de setembro, pelo eclipse lunar. Então, nós lidamos, assim, com um momento em que o nosso emocional se encontra muito mexido, muito turvo, tem coisas que a gente está meio que querendo colocar um ponto final de uma forma muito imediata, ou que a gente está querendo se desprender de uma forma muito radical, mas a mudança ela é feita gradual. A mudança ela é feita na medida em que você vai aprendendo a lição que aquele evento te trouxe. E por isso mesmo é um tempo onde a gente deve, aquela coisa, né, fazer o dever de casa. E o dever de casa a gente estuda sozinho, a gente estuda com a gente mesmo, a gente estuda na nossa intimidade, a gente estuda no nosso quarto, né, é aquele ponto. A gente busca um ambiente onde a gente possa estar
em silêncio, convivendo com a gente mesmo, para poder decantar, para poder limpar todas essas precipitações do nosso mundo emocional, fazendo aqui um paralelo com essa chuva preta, né, com incêndios que aconteceram dentro da nossa trajetória e que precisam ser transformados em cinzas para que essas cinzas cultivem o solo, tragam ao solo uma nova camada fértil. Então, é um tempo da gente silenciar para se entender, justamente para a gente entender aonde nós queremos e necessitamos fazer diferente. Porque o futuro também está no agora. Então, nós temos no agora tanto o passado como o futuro. Em 17 de setembro, pelo eclipse lunar, nós estamos mais cientes ou mais mexidos ou lidando mais com questões do passado. Mas quando chegar 2 de outubro, que é a lua nova de Libra, nós vamos estar mais motivados por percepções e intenções e uma consciência mais clara desta questão no futuro. Então, temos aí 15 dias para a gente poder refletir, para a gente silenciar, trabalhar dentro da nossa maturidade pessoal, individual. O que quer dizer que é um período em que não faça mudanças na tua vida, não faça escolhas abruptas na tua vida, não finalize as coisas por um rompante emocional. Não desconsidere também dentro de você um sentimento que está te visitando 1, 2, 3 vezes. É como uma goteira que está ali pontuando, 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 que é necessário que haja uma consciência, e por isso que aquele mesmo ponto está sendo batido. Eu vou trazer aqui para a tela o mapa do eclipse de 17 de setembro, para a gente poder ver a tônica desse visita do passado, né? Vamos ver como que ele vem. Então, vejam só, nós temos aqui, dentro desse mapa, Sol em Virgem, a Lua conjunto Netuno, ambos fazendo aqui um quadrado com Júpiter, né? Então, essa quadratura com Júpiter quer dizer, assim, um cuidado que nós temos que ter com palavra, viu? Com conversas que são jogadas ao ar, assim, ao vento, né? Palavras ao vento, vou dizer assim, palavras ao vento. Por quê? Porque essa tensão, ela traz, assim, um escape de energia de uma maneira muito nociva, que é de reclamação. Sair reclamando daquilo que não aconteceu da forma como você esperava, tinha projetado, das mudanças que aconteceram e que impediram, ou das pessoas que não contribuíram. Então, aqui tem uma tônica de lamentação que precisa ser dissipada, porque esses planetas que estão envolvidos, que é a Lua conjunto Netuno, Netuno traz, assim, um desfoque, uma distorção, então isso pode acontecer de a pessoa fazer uma lamentação, e aquela lamentação, as palavras serem levadas assim, naquele telefone sem fio, e quando chegar lá adiante, volta para ela uma história que não foi o que ela falou, ou uma razão que não foi aquela que motivou ela a dizer aquelas palavras. Então, isso resulta em fofoca, em confusão, em perda de força pela palavra, em perda de comunicação. Então, temos que ter aqui uma atenção, justamente porque essa proeminência de Gêmeos aqui, no signo, tanto pelo ascendente do mapa, como pela posição de Júpiter, ele traz, assim, uma necessidade de se distrair, né? Então, a gente precisa ter cuidado aqui com distrações. E o que quer dizer isso? Caramba, é você embarcar num barco que não é teu, é você falar uma palavra que você ouviu e você achou aquilo divertido,
e você multiplicou, e você replicou, mas aquilo não está ligado a teus valores, aquilo não está ligado a você, mas o vento leva as palavras. E mais adiante você pode lidar com uma questão que é uma questão em que você não se sente confortável. Então, esse é um ponto do eclipse que a gente precisa ter cuidado, que é o fato das coisas escaparem do nosso controle. E por isso mesmo que a gente deve se recolher, que a gente deve agir pouco, que a gente deve se resguardar. A palavra adequada é se resguardar, porque é o momento em que a força está no inconsciente coletivo e a força está dentro de uma inconsciência. O que quer dizer que essa inconsciência, se você mergulha nela, é como um estouro de boiada. Você vai ser levado junto. Então, esse é o cuidado que devemos ter. E também porque essas situações, ou essas palavras, ou essas lamentações, são de questões que estão vindo do passado. E se estão vindo do passado, nós estamos envolvidos. Aí é sério, nós estamos envolvidos. Isso quer dizer, ou nós estamos envolvidos porque nós desencadeamos, agimos e desencadeamos, atuamos, ou nós estamos envolvidos porque nós recebemos. Estamos, de qualquer maneira, envolvidos. Então, prestem atenção ali, de junho para cá. Todo eclipse ele tem uma extensão de 6 meses antes, 6 meses depois, mas uma intensificação 3 meses antes, 3 meses depois. Então, de junho para cá, você está lidando com alguma situação dentro da área que está descrita aqui na descrição para você ter facilidade para estudar, em que houve essa situação que eu descrevi aqui, alguma coisa escapou da sua mão, alguma coisa saiu do seu controle e ainda está fora do seu controle. Isso é importante saber, porque a gente tem uma inconsciência do tempo, inclusive da sequência dos dias, né? Que é uma coisa que, vamos dizer assim, né? Nós ouvimos na mídia um grande fenômeno, todo eclipse é um grande fenômeno. Num eclipse ocorre o obscurecimento da luz do Sol, pela presença da Terra ou pela presença da Lua. Mas não porque o Sol deixou de emitir os seus raios solares ou porque ele se atrasou em algum segundo dentro da sua trajetória. E isso é um grande fenômeno. Ele nunca se atrasa. Então, o tempo é sempre certo. Nós estamos sempre dentro do tempo de aprender, dentro do tempo das coisas. E esse é o tempo de nós fazermos essa reflexão. De junho para cá, aonde foi que nós participamos dentro deste evento, de que forma participamos, se nós estamos conscientes da nossa participação, ou se nós nos colocamos como vítimas dessa situação, estamos aqui agora, com as consequências, lamentando, chorando uma chuva preta dentro da gente mesmo. Mas a gente pode mudar isso, que é exatamente saber lidar com as consequências, saber compreender as consequências, saber compreender os resultados, para poder agir de forma clara, de forma mais direcionada, quando passar o eclipse solar. Nesse vídeo eu vou finalizar por aqui, para não ficar muito longo. Quando chegar lá, 2 de outubro, nós vamos ter aqui a leitura da lua nova de Libra e juntamente a leitura do eclipse solar. E eu espero que até lá nós já estejamos mais conscientes da nossa ação e consequência para poder fazer uma escolha de um novo ponto de partida, um novo ponto de equilíbrio. E que esse nosso encontro, breve encontro, te seja útil.